Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje o podcast Tudo Pode Sem Limite tem a honra de receber um amigo de infância, escritor e humanista, Marco Tenório. Seja bem-vindo e meus votos de felicidade e vida longa. Muito obrigado, Luiz. É uma satisfação reencontrar você neste podcast e isso me remete a boas lembranças, né? Nós somos amigos há mais de 50 anos, né? Exato. Um tempo que éramos filatelistas e falávamos sobre muitas coisas que hoje a gente vê que fazia sentido, né? Os diálogos de jovens, adolescentes, mas assim, com muita centralidade sobre as coisas da vida, né? E a vida segue e cá estamos nós. E eu também desejo muita saúde, muita felicidade e vida longa. A apresentação do tema, Marco é escritor, então ele escreveu sobre a revolta dos Malés. A revolta dos Malés foi no século XIX, na Bahia. Dentre as 20 revoltas que aconteceram no século XIX, na Bahia, foi a mais pujante, uma vez que ele tentaria não só a liberdade, mas a implantação da religião islâmica na cidade de Salvador e, posteriormente, ela, se caso tivesse tido sucesso, pelo Nordeste como um todo. E não só nessa questão, os Malés foram infrutíferos, mas a gente vai discorrer sobre isso, uma vez que não houve adesão das outras populações, não é isso, Marco? Exatamente. A revolta dos Malês foi, do meu modo de ver, assim, a ação revolucionária mais importante de todas as lutas abolicionistas que existiram no Brasil, né? Claro que a revolta dos Malês, além de ser uma inspiração nessas outras revoltas, algumas até com características separatistas, mas com essa forte ideia da libertação dos escravos, né? Acabar com as torturas, com a violência, com os assassinatos e com a exploração desumana que essas pessoas sofriam. E foi o coroamento dessa série de revoltas que existiu no estado da Bahia, né? Tanto em Salvador quanto no Recôncavo Baiano. E eu sempre digo que a revolta dos Malês é uma das páginas mais marcantes da história da luta anti-escravista no Brasil, né? Foi um fato que eu lamento muito ser quase que invisibilizado pela historiografia brasileira e não constar nas páginas dos livros didáticos, né, da história, porque embora fossem pessoas que não eram brasileiros natos na sua maioria, né, mas eram pessoas que desenvolveram um grande sentimento pelo país, tanto é que pretendiam ficar no Brasil no desfecho dessa luta revolucionária, abolicionista, libertária, que foi desenvolvida ao longo desses anos. O século XIX, como você falou, Luiz, ele conviveu com muitas revoltas, né? 1805, 1807, 1812, 1820, enfim, era praticamente todo ano tinha revolta. E desembocou nessa grande revolta de 1835, que também não foi a última, porque outras lutas abolicionistas foram desempenhadas por pessoas que não eram africanos, mas os abolicionistas brasileiros que queriam a república, queriam um outro tipo de Estado que livrasse o país da exploração colonial. Na época do Brasil colonial, né, ele era um país agrário. A economia era centrada na produção de açúcar, na produção de fumo e no comércio de escravos. Durante esse período da revolta dos Malés, nós estávamos sob o regime da regência do padre Feijó. Embora fosse do Partido Liberal, mas houve um verdadeiro massacre na Bahia como um todo, depois do insucesso da revolta dos Malés, né? E a base econômica e a quantidade de pessoas que
que viviam na Bahia, há uma desproporção em arma e em combatentes também, né? Aí a situação do Brasil, como a grande maioria ainda não tem essa brasilidade, ainda está pensando em ficar rico e morar na Europa, até nos dias de hoje, né? Em Miami. Ou em Miami. Mas essa visão colonialista afastou muita gente do sentimento nativista, né? E a cada dia que passa, mais pessoas migram e tentam buscar as suas raízes na busca de outra cidadania, né? Então nada acontece no Brasil que não tenha uma repercussão no seu povo como um todo. Aí eu gostaria mais que falasse um pouquinho sobre a hegemonia política do regime da regência, né? Do padre Feijó. Ele era uma regência trina, ele ficou de 1831 até 1840. Todos os cargos do império ele ocupou, porque também estava na menoridade do imperador, né? Uhum. Fazia pouco tempo que o Brasil estava independente como nação. E ainda centrado naquele afã, toda a nossa economia visava na exploração da agricultura e do comércio de escravos. Então eu queria que tu situasse, agora a gente voltando mais para perto da revolta, da questão da presença muçulmana na região e a introdução desses muçulmanos aqui no Brasil. Uhum. Eu pesquisei bastante, Luiz, e li bastante sobre a presença islâmica no Brasil, né? A presença islâmica no Brasil, ela remonta a períodos anteriores ao descobrimento, que eu costumo dizer o achamento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500, né? Porque antes do descobrimento do Brasil, como antes do descobrimento da América, aconteceu um fato político, geopolítico, econômico, etc., muito importante, que foi o Tratado de Tordesilhas. Então, portugueses e espanhóis dividiram um território que não tinha sido descoberto ainda. Ou seja, eles dividiram algo que existia. Para existir esse território que eles dividiram, alguém veio aqui conferir. Então houve todo o trabalho de cartografia que envolveu geógrafos, cartógrafos e outros profissionais para estabelecer o mapa deste território no além-mar, né? Que envolveu muitos muçulmanos. Então eu atribuo a primeira presença de muçulmanos, assim que se tem essa documentação histórica, é o Tratado de Tordesilhas, né? Muitos espanhóis e portugueses de religião islâmica, no caso dos espanhóis, principalmente os mouros, né? Mouros eram os muçulmanos da Península Ibérica, e eles eram chamados de mouro de forma pejorativa, porque era uma população que havia conquistado, né, a Península Ibérica, e ali já vivia há muitos séculos. Então, eu atribuo a presença islâmica no Brasil anterior às descobertas. Mesmo no caso da descoberta de Pedro Álvares Cabral, as 3 naus de Cabral, elas eram guiadas por marinheiros, por comandantes muçulmanos, que eram pessoas dadas à operação dos instrumentos da época, né? Os instrumentos de navegação da época. Não tinha GPS, não tinha carta náutica, não tinha nada, era no conhecimento acumulado através dos anos. Agora, a principal chegada de muçulmanos no Brasil foi exatamente esses muçulmanos trazidos da África, né, de várias regiões da África, onde hoje é a Nigéria, a Libéria, né, o Benin, Camarões, etc., né? No caso da Nigéria, da Libéria, da Costa do Marfim, era um território africano onde o Islã já existia há 500 anos. Tinham nações consolidadas de muçulmanos que viviam naquela região,
E essas pessoas que foram trazidas para serem escravizadas no Brasil, de religião islâmica, elas foram trazidas principalmente para o estado da Bahia. Um pouco veio para o estado de Pernambuco, para os portos pernambucanos, principalmente o porto de Recife, e alguns foram para o Rio de Janeiro, né? Há historiadores que dizem que também teve desses muçulmanos dessa região da África que foram para o Maranhão, mas não há nenhuma assim comprovação histórica, evidências históricas como tem no caso da Bahia, que é muito farta, né? Então esse é o início da presença islâmica no Brasil. E esses africanos trazidos para serem escravizados no Brasil, eles chegaram no momento desse quadro econômico que você mencionou, né? O Brasil era um país de uma economia basicamente agrícola, né? Quase que totalmente exercida por pessoas escravizadas, né? Que era uma prática que os colonialistas portugueses tinham adotado no Brasil desde o início da colonização, né? Primeiro, os portugueses trouxeram essas pessoas negras da Europa para trabalhar na agricultura, porque eles não conseguiram tornar nem os portugueses que vieram para cá, nem as populações originárias, os indígenas, para o tipo de trabalho que eles almejavam. Então essas pessoas chegaram no Brasil no momento da expansão econômica, né, que migrava já, no certo sentido, da produção eminentemente agrícola para a agroindústria canavieira, açucareira, cuja principal atividade era exatamente na Bahia e em Pernambuco, né? Pernambuco tem uma história muito forte, pujante, da indústria açucareira, que tornou a província pernambucana numa das mais importantes do Brasil, como a Bahia foi, inclusive teve a capital. Então essa economia ela foi incrementada por esses africanos. Gilberto Freire diz que eram as pessoas mais letradas que existiam no Brasil da sua época, porque enquanto os portugueses, os senhores de escravo e aquelas populações que eram as novas gerações desses colonizadores, eles eram analfabetos e semi-analfabetos, né? Só sabiam mandar as pessoas fazerem algo, enquanto que esses africanos foram as pessoas que desenvolveram e descobriram as primeiras minerações de ouro, de diamantes. Eram pessoas que, capturadas na África, lá exerciam atividades de fundição, de tudo isso. Fundição, eram mestres militares, conheciam artes da guerra, eram pessoas que falavam mais de um idioma. Como eram muçulmanos e a religião islâmica, a revelação do livro sagrado ao Corão foi feita em árabe, as pessoas têm que rezar em árabe. Essas pessoas, e com a presença islâmica de tantos séculos na África, falavam árabe também, escreviam em árabe. Isso causou, de certa forma, um conflito com os colonizadores, né? Agora, a participação deles, a presença deles na evolução e no desenvolvimento da economia no Brasil foi muito importante, né? Eu acho que, na época, com o pensar da época, os colonizadores acharam que isso não era bom, embora eles fossem, em última análise, as pessoas que mais se beneficiavam com o trabalho, com a técnica, com as novas capacidades trazidas por esses africanos que vieram ser escravizados no Brasil. Quando você fala da cartografia, eu sei que até o domínio português, né, a gente tem que voltar um pouco ao século XVII, né, em 1625 começou a descoberta do Golfo da Guiné. E aí os portugueses começaram a capturar alguns escravos e levaram para Portugal. E aí começou, o Papa Alexandre III deu uma bula, né, autorizando que Portugal subjugasse aqueles povos, e desde que eles iam perder a liberdade, mas iam ganhar um reino eterno, né? Desde que cada 5 escravos vendidos, um fosse da igreja. Então, esse comércio foi, vamos dizer, legalizado por Portugal.
E aí, à medida que Portugal foi descobrindo o Cabo Bojador, Cabo da Boa Esperança, essa coisa todinha, a época, em 1400 e pouco, tinha pouca... O mapa usado era o de Plautino, né? E posteriormente foi que encontraram na escola de Sávia alguns outros portulanos já vindo com geógrafos árabes. Como na Península Ibérica a presença moura passou 800 anos e lá eles eram eruditos, né? Embora não fossem africanos, eram árabes, mas aí eles conseguiram o Norte da África todinho ficar sob a égide do Islã. Então a Nigéria, o Benin, é uma conflagração, né, de estados aonde o Islã predominava. E as guerras que havia entre eles, havia também a escravidão, que abasteceu o português, fornecia arma, fornecia aguardente e fumo para trocar por populações africanas. Da região subsaariana, eles eram subalternos aos Islã. Então, por exemplo, Pernambuco recebeu do século XVI até 1830 780 mil africanos. 90% desses vieram de Angola, Cangenge e Benguela. Muito pouco das regiões da Eritreia, Somália, que eram povos mais evoluídos intelectualmente por conta do Islã. E esses, quando comprado aqui para Pernambuco, eram usados como reprodutores, né? E mestre da cana-de-açúcar, essa coisa toda. Mas aí a gente já... Vamos deixar essa parte aí e vamos partir só já na questão depois da proclamação da independência do Brasil, né? Porque o Brasil colonial foi uma coisa e a gente já está aí na menoridade de Dom Pedro II. Dom Pedro I. Então, quando houve essas revoltas, havia um medo muito grande das populações senhorias, né, que acontecesse no Brasil o que aconteceu no Haiti. Então, essa presença muçulmana lá, como eles intelectualmente eram mais evoluídos, e existia uma confraria. Aí eu gostaria de você falasse que há essa similitude que algumas pessoas que eram de outras origens e que não era do Islã, mas usavam palavras, ritos e amuletos com parte do Corão. E aí esses incorporaram também a revolta, não é isso? Isso, exatamente. A presença islâmica no Brasil influenciou muitas pessoas ou de outras tradições religiosas ou pessoas sem essas duas principais tradições religiosas da época, que eram vinculadas a essas populações africanas, né? Que era o Islã e o que a gente hoje chama das religiões de matriz africanas, o candomblé, né, a Umbanda, etc., né, e outras manifestações religiosas que existiam na época. Como o Islã era maioria entre essas pessoas e como o Islã era uma prática mais antiga no Brasil, né, com suas mesquitas estabelecidas, salas de orações, etc., acabou por influenciar, né? Então, por exemplo, os abolicionistas não religiosos, eles se inspiravam, por um lado, nos feitos do Haiti na Revolução Francesa, de 1789, e também nos ditos do Alcorão, né, que era o quê? Liberdade, a luta por justiça, a não subjugação das pessoas, etc., né? E esses africanos, malês, eles faziam perante os seus iguais, digamos assim, essa pregação: olha, nós nascemos para ser seres humanos iguais aos outros. No Islã não há distinção. No Islã só há uma submissão, que é a Deus Todo-Poderoso. Nós não nos submetemos a nenhuma forma de opressão, injustiça, etc. E Deus nos dá o direito a lutar pela nossa liberdade, por justiça, etc. Então, essa pregação acabava se associando
por um lado, aos abolicionistas que queriam a abolição da escravatura, queriam a república, etc., e as pessoas praticantes das religiões de matriz africanas que eram perseguidas pela polícia, né? Praticar tanto o Islã quanto as religiões de matriz africana, como até hoje em dia, né? Era caso de polícia. Hoje não é tanto caso de polícia, mas a gente sabe que as pessoas e os lugares sagrados das religiões de matriz africana até hoje são muito atacados, né? Tem essas seitas pentecostais e neopentecostais atribuem a eles essa coisa do demônio, né? Quando não tem nada a ver, né? Demônio é outra coisa. Às vezes o demônio está mais com essas pessoas que acusam os outros de demônio do que com quem está sendo acusado de demoníaco, né? Enfim, então, Luiz, o Islã ele dialogou, digamos assim, com ambos os lados, tanto dos abolicionistas, por essa pregação islâmica da busca da justiça, da emancipação, etc., etc., quanto com as pessoas das religiões de matriz africana que encontrava acolhida. Então, por exemplo, o modo de vestir dos muçulmanos acabou sendo adotado por essas pessoas e ocorre até hoje. Por exemplo, as pessoas de religião africana, matriz africana, elas costumam, os africanos, os negros e os não negros que hoje praticam essa religião originária da África, de vestir roupas brancas às sextas-feiras. Que a sexta-feira é o dia sagrado para o Islã, né? O Islã reserva a sexta-feira para ir para a mesquita, para rezar. Então, as pessoas que visitam os países de maioria islâmica chegam lá surpreendem que sexta-feira é feriado. E o domingo é um dia normal, porque o domingo é o dia dos cristãos, né? Os católicos, na verdade, que guardam o domingo para ir à missa, etc. Outras práticas, tipo comer sobre um tapete ou uma esteira no chão, usar amuletos, esses amuletos que você mencionou, inclusive pequenos pedaços de papel ou de pele de animais com versos do Alcorão escrito em árabe e usado como um amuleto no pescoço, acabou sendo também adotado por essas pessoas que usam até hoje as cordas, as contas, etc., né? Então, houve no Brasil uma interface muito grande do Islã com essas religiões africanas, né? Com o catolicismo não houve, porque eram antagônicos. A Igreja Católica era a igreja oficial do Estado, né? A Constituição de 1824 estabeleceu a religião oficial do Estado como o catolicismo e proibia as outras religiões, né? E o Código Civil acho que de 1824, salvo engano, é um Código Civil, agora me fugiu a data, que eu tenho anotado aqui, ele estabeleceu que quem praticasse uma religião que não fosse a religião do Estado, aliás, Código Civil não, desculpe, se advogado, eu falando aqui uma coisa errada perante um advogado tão estudioso, era o Código Criminal de 1830, estabelecia punições e multas para quem em sua casa pusesse algo que remetesse tanto à religião islâmica quanto às religiões africanas, né? E eram perseguidos, né? A perseguição policial ela veio deixar de existir já no século XX, ali depois do Estado Novo. Depois do Estado Novo e principalmente depois da Constituinte de 1946, quando o Brasil passou a ser constitucionalmente um Estado laico. E é uma luta para você ver, né? 1947 foi promulgada a Constituição. Hoje, 2024, ainda nós estamos lutando para que o Estado seja de fato laico. E a gente vê aqui no noticiário, na TV, o esforço de um grupo de pessoas querendo voltar à Constituição de 1824, né, para estabelecer uma religião do Estado brasileiro, né? Teve um presidente da República que ficou prometendo essas coisas aí para o segmento do eleitorado dele, numa contraposição a duas assembleias constituintes que a de 47 estabeleceu a laicidade do Estado brasileiro através de um esforço de um ateu, inclusive, né, que foi Jorge Amado. Jorge Amado era ateu, mas como ele era um
deputado eleito pela Bahia, e na Bahia é onde estava mais concentrado essa contradição, né, da liberdade religiosa e da religião oficial do Estado. Ele foi a pessoa que apresentou a proposta do Estado laico na Constituição de 1947. E 1997, não, 1986 foi a eleição, 1997, 98 foi a Constituinte que reafirmou essa laicidade do Estado brasileiro. Então, Luiz, o Islã e essas pessoas, elas também tinham a necessidade de estabelecer o que a gente hoje chama dessas alianças políticas, né? Tanto é que na revolta de 1835, embora os muçulmanos não fossem a maioria dos escravizados na Bahia, eles tinham uma ascensão política, liderança política, não ascensão como étnica ou seja o que for, mas pela liderança política, né? Então era uma necessidade também dos malês se relacionarem com africanos não islâmicos, com africanos que praticavam as religiões ancestrais, etc. Marco, durante esse período, no século XIX, na Bahia, principalmente com a quantidade de pessoas que começaram a se reunir com uma vertente islâmica, existia ou existe algum marco, algum vestígio arqueológico de alguma mesquita, alguma coisa do tipo? Tem na Bahia, em Salvador, tem uma igreja muito famosa que é a Igreja da Lapinha. No meu livro aqui eu menciono essa igreja. Ela é uma igreja que era uma mesquita, que depois ela foi incorporada pela Igreja Católica, e nessa igreja, Luiz, até hoje ela mantém versos do Alcorão escritos em árabe nas suas paredes. Ver se eu acho aqui. É a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapinha, em Salvador. É uma igreja do século XVII, e ela continua, além dela ter uma característica arquitetônica árabe, né, mourisca, árabe, dessas tradições dessas pessoas, ela continua tendo versos do Alcorão escritos em árabe, né? Então é uma igreja muito famosa em Salvador, porque é um remanescente, né, arqueológico, histórico dessa presença islâmica na Bahia. A origem do nome Malé vem de Imalé, né? Vem de Imalé. Em Yorubá, Imalês ficou popularizado como malês. Malês eram os africanos praticantes da religião islâmica, e aquelas pessoas, como eu falei no início, né, que Jorge Amado atribuía às pessoas mais eruditas da sua época, né, daquela época na Bahia. Então, o que ficou como uma coisa pejorativa, como são os mouros na Península Ibérica, acabou sendo uma denominação oficial dos malês. Aí, veja só, nessa questão, agora vamos falar da revolta, né? Os principais fatores que levaram à repressão religiosa, a condição de vida dos escravos e a influência islâmica. Aí, quando o papel desencadeador, né, que desencadeou a revolta para o dia do Ramadã, teria sido um dos atributos a venda de um dos alfaiates, né, o licor, que Pacífico Licutã. Pacífico, né? Pacífico Licutã. Que estavam para ser vendido para pagar um débito do seu senhor. Ele estava preso na Câmara Municipal de Salvador. Como eu falei inicialmente, a Bahia, Salvador e o Recôncavo Baiano, ela tinha um processo revolucionário, libertário, anti-escravista, assim, muito intenso, com revoltas praticamente anuais, né, localizadas em regiões diferentes, com essa forte conotação, né? Maus tratos, tortura, assassinatos, né? Trabalho exaustivo e a intolerância religiosa, a perseguição e a proibição dos cultos. Qualquer culto que não fosse católico. Que não fosse católico, tanto dos muçulmanos quanto dos praticantes das religiões africanas. Tanto em Salvador quanto no Recôncavo Baiano, tinha essas pessoas islâmicas
que às sextas-feiras faziam as pregações religiosas, no momento das orações coletivas, mas havia uma atividade permanente de tentativa de conscientização, digamos assim, como a gente fala hoje, né? De conscientização daquelas populações sobre a necessidade de acabar com aquela situação, né? Os revoltosos de Salvador pensavam até estabelecer um Estado, né? Um Estado Islâmico na Bahia, para que as pessoas pudessem viver segundo os preceitos religiosos. Quais eram? A liberdade, os direitos que todo ser humano devia ter, acabar com a tortura, acabar com os assassinatos, etc. E a revolta, ela foi planejada e foi preparada para eclodir na madrugada da última noite do Ramadã. Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico. É um calendário lunar, né, de 29 ou 30 dias, depende do ciclo lunar. E a última noite é a noite que os muçulmanos atribuem e chamam de a noite do decreto. Essa noite do decreto é uma referência às primeiras revelações do Alcorão de Deus através do anjo Gabriel para o profeta Muhammad, né? Então, a noite do decreto, eles planejaram para na madrugada no alvorecer do primeiro dia do mês posterior ao mês do Ramadã, essa revolta eclodir. E houve preparativos, e houve uma traição, né? Uma escrava alforriada que tinha um relacionamento com uma das pessoas que integrava esse grupo, ela ficou sabendo dos preparativos e denunciou à polícia, né? Então, enquanto eles estavam nas comemorações da última noite do Ramadã, né, fizeram a última oração, estavam ali no desjejum, né, que chama-se Iftar, é a ceia após a última oração da noite. Eles foram surpreendidos, né? Eram 60 homens que estavam nessa casa e eles estavam exatamente preparados para invadir a Câmara Municipal, libertar o Pacífico Licutã, se juntar aos outros revoltosos da cidade de Salvador, tomar o porto, tomar a sede do Poder Municipal, atacar a Casa da Guarda, Casa da Guarda, pegar as armas, ocupar o porto, tomar os navios. Quem quisesse ir embora para a África tinha navio para levar de volta para a África, enfim, era uma revolução, um processo revolucionário, né? Só que a história mostra que, como em outras ocasiões, né, houve delação e isso inviabilizou esse planejamento inicial, né? Mas esses fatos que você menciona são fatos que mudaram, né, esse planejamento inicial de libertar o Pacífico Licutã, ocupar esses espaços importantes da política, da justiça e militares em Salvador, e frustrou essa possibilidade, né? Mesmo assim, Luiz, esses 60 homens, eles saíram pelas ruas de Salvador, batendo nas portas, chamando as pessoas e tal, para que se juntassem àquele processo revolucionário. Mas aí as forças do Império eram muito superiores. Sim. Aí, o comandante Francisco de Souza Martins e o delegado, depois da delação, o governador Francisco de Souza Martins mandou, né, que era o prefeito, que qualquer pessoa que fosse encontrada na rua portando qualquer tipo de arma devia ser detido. E aí o planejamento fugiu ao controle dos revoltosos, não é isso? Exatamente. Aí começou a haver combates esporádicos em determinados locais. Como a revolta ela foi abortada, então o comando central ficou meio desarticulado, né? Nessa condição, eram 60 homens que estavam ali com armas precárias, né? Eram facões, muito poucas armas de fogo. A maioria era arma branca, da lida, né? Lança, flecha. Era o que rudimentarmente eles conseguiram reunir, né? Tinha pouquíssimas armas de fogo, enquanto que as forças do Império eram muito... Era 3 batalhões de guarda. 3 batalhões de guarda. E um esquadrão de cavalaria, né? Então era uma desproporção muito grande. Mesmo assim,
Há um consenso entre os diversos pesquisadores, principalmente o João José dos Reis, que é o mais importante pesquisador da revolta dos malês e da escravatura no Brasil, na Bahia. Ele estima que, pelos documentos que ele analisou, que entre 600 e 1.000 pessoas se envolveram nessa revolta. Se fosse hoje, Luiz, na cidade de Salvador, seria o equivalente a umas 50.000 pessoas. Claro que Salvador é uma cidade maior do que Recife, né? Deve ter, sei lá, uns 4 milhões de... À época, Salvador tinha 650 mil habitantes. Então você vê, era bastante expressivo no sentido de serem revoltosos. Pessoas que estavam... uma particularidade nesse aspecto é que só 22% eram de brancos. Pois é. Salvador continua sendo uma cidade majoritariamente de pessoas negras. A grande maioria das pessoas eram pessoas de escravos, né? E afrodescendente, já nascido no Brasil, e uma pequena parcela só de branco, né? Mas as tropas do Império massacrou. Foi um massacre, assim, foram presas, detidas, aliás, foram mortas 70... No combate, 70 pessoas. 70 pessoas, enquanto as tropas do Império teve 7, né? Tem um registro de uma pessoa do oficialato, né? Um oficial e 6 soldados. 6 soldados. Agora, houve muitas prisões, né? Eles estimam que milhares de pessoas foram mortas. Depois constatou-se que, fora dos combates dessas 70 pessoas, muitas pessoas morreram afogadas, né? Ao tentar fugir para o porto, pelos rios, etc. E na perseguição das forças imperiais. E muitas pessoas também foram deportadas. Essa deportação e o açoite, né, também... Sim. A tortura que se deu em seguida contra esses presos foi uma coisa desumana. Teve pessoas que foram açoitadas 1.500 vezes e morreu desumana, sendo açoitado, né? Aí depois disso, dos líderes, 4 deles foram fuzilados. O Jorge da Cruz Barbosa, né? Agi. O Pedro, Gonçalo e Joaquim por fuzilamento. O Calafete, que era Alfaiate, ele foi deportado? O Calafete desapareceu. Porque ninguém tem notícia dele, se foi morto, se foi... que ele era um dos principais articuladores. Ele era um sheik islâmico, né? E era uma pessoa que exercia uma liderança muito grande entre os malês. E ele, digamos assim, foi a prisão dele e além do planejamento para o início da revolta, foram elementos muito próximos, né? Ele se encontrava preso. Então o sheik seria o sacerdote? O sacerdote, equivalente a um padre, a um bispo. Sim. Porque na hierarquia é um imã, exatamente, é um imã. A denominação é sheik, né? À época, a religião islâmica, ela tinha nessa época não tinha uma facção, não? Não, não, já existiam as duas principais escolas, as escolas sunita e xiitas, né? Mas não influenciavam essa disputa entre essas pessoas. Apesar de que todos esses muçulmanos na época, na África, eram sunitas. Né? Como a escola sunita hoje continua sendo a maior comunidade de muçulmanos no mundo. Existem alguns escritores que dizem que houve uma certa relutância de chamar os povos de outra denominação, porque à época eles já tinham sido escravizados pelo próprio islâmico lá. Essas pessoas que trabalhavam no campo. E o sucesso se deu por conta desse afastamento das próprias religiões africanas do movimento malês. É a procedência disso? Porque essas comunidades, apesar de elas todas serem submetidas a tratamento desumano, preconceito, etc., tinham as suas contradições ancestrais, né? Anteriores. Então, apesar do esforço dos malês e daquelas populações que se associavam mais nessa luta
anti-escravista, tinham as contradições que permaneciam, como por exemplo essa que você menciona, de pessoas que traziam lá da África as contradições e não tiveram adesão à revolta dos malês, apesar de passar pelo mesmo tratamento desumano que os malês sofriam. Uma outra coisa, os tapas, que são conhecidos por numpes, esse pessoal, a origem deles, porque a grande maioria dos escritores omite a origem desse pessoal. Eles são da onde? Da Omé, da Etiópia, de onde é? Porque eles têm uma característica física totalmente distinta da dos... Os nupes, os tapas, eles eram principalmente da Nigéria, né? E foram esse contingente de pessoas, os tapas, que vieram mais para Pernambuco do que para Bahia, né? E as outras principais etnias que foram trazidas são os Russás. O Salá. Os Russás, Russalá, que eram povos vindos do Sahel. Do Sahel. Da Frage. Nigéria, Níger, Camarões, mais para essa África do Sahel, né? E os Fulanes, que eram da África Ocidental, que é a Guiné-Bissau, a Guiné, a Libéria, Serra Leoa, Gana, sim, Costa do Marfim, né? São essas três principais etnias de povos islamizados que vieram para Salvador e, como eu falei, os tapas ou nupes que vieram um pouco para Pernambuco também. Aí depois da revolta dos malés, com essa deportação em massa, porque milhares de pessoas foram deportadas para a África, né, que já não tinha mais família, não sabia qual era o porto que ia e tudo, e consequentemente lá chegando eles tiveram um fim talvez trágico, né? Porque eram pessoas de regiões distintas e tinham guerras internas entre as diversas etnias lá, né? Uhum. E ninguém sabe qual o destino que levou esses que foram degradados. Porque embora no Brasil não houvesse essas, assim, não tivesse aflorado essas contradições que tinham na África, devolver uma pessoa que é de uma etnia para outra é quase um crime, né? Era quase submeter a pessoa a uma condição que ela pode até ser morta pelas contradições lá da África. Mas aí essas pessoas que foram... Teve alguns desfechos, Luiz. Houve essas pessoas que foram repatriadas ou deportadas para a África, e teve as pessoas também que se evadiram país adentro. Sim. Né? Os quilombos, né? Você vê, o quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, eram revoltosos, revolucionários, mas não eram islâmicos. Sim. Zumbi não era muçulmano. Não. Né? E outras regiões do Brasil, onde hoje é Goiás, Mato Grosso, etc. Havia movimentos de revoltosos, de quilombos, etc., mas não eram muçulmanos. A revolta, essa característica maior era a independência e criar um Estado Islâmico. Exatamente, o que não era comum em Pernambuco, por exemplo, né? Pernambuco foi um estado que, apesar da população pequena de muçulmanos, houve uma ação muito forte da Inquisição. Você sabe, né? A perseguição em Pernambuco foi uma coisa assim gritante, né? Da Inquisição aqui no nosso estado. Houve também a conversão forçada e também a conversão conveniente, né? Muitos desses muçulmanos, para se verem livres dessa perseguição que foi desencadeada depois da revolta, né, acabaram se convertendo ao cristianismo, viraram católicos, embora muitos mantivessem as suas práticas religiosas ali meio veladas, mas publicamente eram pessoas ligadas à Igreja Católica. E um outro fenômeno que acontece muito com os imigrantes é a pessoa querer se integrar àquela vida cultural daquela população. Então as novas gerações dos malês já não eram mais muçulmanos, eram católicos. Aí em Salvador tem a Igreja dos Santos dos Homens Pretos e tem não sei o que e tal, que é resultado dessa perseguição de 1835.
né? Criava as irmandades, né? As irmandades, as pessoas adotavam aquela prática religiosa para se verem livres. Eu não sou muçulmano, não tem nada a ver com isso. Me deixe Agora quieto. sou cristão. Sou cristão, deixe quieto, como do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então, tudo bem. Aí eu gostaria, Marco, que você fizesse uns detalhes interessantes e pouco conhecidos, né, sobre os eventos dessa revolta. Você fizesse uma consideração sobre isso e quais as consequências no todo depois da revolta. Olha, Luiz, eu penso que tem aspectos políticos, aspectos culturais e aspectos religiosos, né? No político é que a revolta dos malês, ela acabou por reforçar outras lutas que existiam no Brasil. Da mesma maneira que ela se inspirou na cabanagem, na balaiada, etc., nas lutas libertárias e anti-escravistas que tinham ocorrido anteriormente, e as outras lutas que se desenvolveram, elas sofreram muita inspiração da revolta dos malês, né? Do ponto de vista religioso, é essa contribuição islâmica para a religiosidade brasileira e até manifestações culturais, né? Manifestações culturais que já existiam num outro sentido no Nordeste brasileiro, com a cultura mourisca, né? Muitas das tradições culturais que nós temos no Nordeste brasileiro são árabes mouriscas, né? Trazidas da Península Ibérica e que aqui ganharam dimensão e tal, né? O grande Luiz da Câmara Cascudo, que você conhece bem, ele relata sempre isso, né? Quanto teve de importante contribuição a presença islâmica ou a tradição islâmica trazida da Península Ibérica para cá, porque esses mouros, quando eles chegavam no Brasil, eles já não eram mais muçulmanos, né? Já tinham sido perseguidos lá na Reconquista e aí vinham para cá, mas a cultura estava ali presente, né? Então, por exemplo, os hábitos culturais, as manifestações culturais, pois é, arquitetura, você vê o que tem de arquitetura mourisca aqui em Olinda, né? Olinda, né? No Rio de Janeiro, o Palácio de Manguinhos, que é a sede da Fiocruz, é um palácio mourisco, está lá em pé até hoje, né? Lindo. Mas, por exemplo, o sertanejo tem muito, o sertanejo pernambucano, nordestino, tem muito da cultura mourisca, né? Por exemplo, Câmara Cascudo diz que aquela roupa, o gibão de couro, é uma herança mourisca, né? Que ali vem da Península Ibérica. Por exemplo, outro exemplo, né? É o Câmara Cascudo, inclusive, que diz isso. Nas mesquitas islâmicas, quando chega perto da hora da oração, antigamente o muçulmano subia naquele minarete que toda mesquita tem, e dali ele fazia o chamado para a oração. Aquela pessoa que subia é chamado de muezim, é o cara que chama a reza. E o Cascudo diz que o aboio dos vaqueiros lembra o chamado da oração pelos muezins. Inclusive os gestos, aquela coisa de pôr a mão assim, o retorno, né? O retorno e tal, lembra essa tradição islâmica, né? E como eu falei, os hábitos adotados pelas religiões de matriz africana, guardar a sexta-feira, vestir branco, usar contas, né? Por exemplo, tem uma palavra árabe que é a palavra que está na raiz do Islã, que é salam, paz, né? Que as pessoas de matriz africana fazem saudações também, salam e tal. E tem uma que é uma palavra em árabe que é se Deus quiser, que é inshallah. As pessoas dizem oxalá, né? Oxalá, se Deus quiser. Os muçulmanos dizem inshallah, se Deus quiser. Então, frases e palavras e hábitos que eram da tradição islâmica acabou sendo adotada por essas outras tradições religiosas, né? Então, acho que a revolta dos malês, ela, no meu modo de ver, foi assim, a mais importante ação revolucionária anti-escravista, pela dimensão que teve e pelo legado que deixou para outras revoltas, né? Eu acho até que o presidente Lula, no primeiro governo dele, ele sancionou uma lei aprovada pelo Congresso
que era para o estudo da África no currículo escolar brasileiro, mas negócio que não foi muito para frente. Era preciso que essa tradição histórica de povos que vieram para o Brasil, que são muitos, não foram só os africanos, né? Tem muitas histórias de judeus, povos, de judeus, de pessoas sem religião, os japoneses, os italianos, os árabes, né? Que vieram para cá desde muito tempo. Mas aqui em Garanhuns tinha uma colônia árabe punjante, né? No passado, que eram mascates. Eram mascates, você vê essa coisa das vendas pelo interior, sim, os prestanistas, então era tudo árabe. Teve até um árabe muito famoso, aquele que era o fotógrafo de Lampião. Sim, o Benjamin Abraão. Benjamin Abraão, que andou por aqui. E aqui nós tínhamos também um muito famoso aqui, morava perto da gente, nosso Calimansu, né? O Calimansu. Um comerciante muito famoso na época, o Michel Zaidan. Ou seja, a presença árabe no Brasil também é muito antiga, né? E essa presença árabe, Luiz, ela não é islâmica. Não. Esses árabes que vieram no final do século XIX, início do século XX, a maioria eram cristãos maronitas. Né? Líbano, né? Do Líbano. E de onde é que esse povo veio? Esse povo veio para cá porque o Império Otomano estava em guerra e precisava de tropas. E começou a pegar esse povo da Síria, do Líbano e tal. E era o Janizago. Aí os caras, não quero ir para morrer na guerra não, vou para o Brasil. Uma parte veio para o Brasil, né? Até tem historiador que diz que essas populações, o destino delas era os Estados Unidos. Uma parte dos Estados Unidos não deixava entrar porque aquelas pessoas não tinham a característica de formação, às vezes, que eles queriam, né? Não eram engenheiros, técnicos, etc. E outros eram enganados. O cara dizia, vou te levar para os Estados Unidos. Quando o cara se dava conta, eu estava em Recife. Isso que está diferente isso aqui. Não tinha como voltar. Não tem como voltar. E incrível que pareça, uma curiosidade, Recife é a cidade brasileira que tem a maior colônia descendentes de árabes do Brasil. Que são, veja que coisa, são cristãos, moronitas e ortodoxos, quase todos da cidade de Bethlehem, Belém. Aí tem a família Asfora, que é muito numerosa, tem Racim, tem Ranizé, tem várias famílias que compõem essas gerações posteriores, mas vieram todos de Belém para cá. Os muçulmanos, eles vieram para cá principalmente depois da Nakba Palestina, quando foi fundado o Estado de Israel, que houve aquela expulsão massiva. Em 1948 houve aquela expulsão massiva de pessoas, então muitos migraram para o Brasil. Aí sim, já eram muçulmanos que vinham. Mas foram para o sul. Aí foram mais para o sul, São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem muitas colônias de árabes palestinos e muçulmanos do Líbano e tal. E eu ia falar uma curiosidade, acabou me fugindo agora, uma outra curiosidade além dessa dos recifenses, né? Mas é isso, a presença islâmica no Brasil, ela é muito antiga, né? Ô Marco, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Hoje, no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, há uma expansão talvez anterior até a das cruzadas. Na Europa, o Norte da África praticamente todo, você tira o Egito, uma parte pequena da Líbia e a Somália e a Eritreia, aquela região ali da Etiópia, e o resto tudo já é muçulmano. E aí o muçulmano está descendo da região do Sahel para a África mais negra, né? Para a África, né? Naquela região onde era o Chad, Sudão do Sul, onde é a Rodésia, a República do Congo, aquela região ali, hoje não é mais animista, né? Uma grande parte já é muçulmano. O Sudão, que agora são dois, né? É de maioria islâmica. A Etiópia sempre, né? A Etiópia, por incrível que pareça, tem uma tradição judaica mais anterior, mais antiga. Mas é muito pouco, né? É pouco. Aí você me disse, o que faz com que essas populações que outrora tinham uma vertente animista ou cristã e agora migra para
ou por conveniência, ou por pressão? O que é que está acontecendo que o muçulmano praticamente está dominando toda essa região? Eu acho, Luiz, que é pela mensagem do Islã, né? Você vê, hoje nós estamos vivendo um período de muita conflagração no mundo, né? O que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo na África, o que está acontecendo na Síria, né? Teve a Líbia, os problemas da Líbia, os problemas do norte da África, né? O Iêmen, né? A Península Arábica. Então a mensagem do Islã, ela acaba se confundindo com essas lutas e acaba, usar a palavra adequada aqui, conquistando o coração dessas pessoas, né? Você vê o Islã hoje, o mundo tem 7 bilhões de habitantes, né? 7 bilhões e lá vai cacetada. Mais de 2 bilhões são muçulmanos e não são árabes. O maior país de população muçulmana é o Paquistão. O Paquistão não, a Indonésia. A Indonésia, a maior população. Os países árabes, eles nem representam tanto assim um contingente de muçulmanos como já foi no passado, por essa expansão. Então o Islã é a segunda religião na França, é a segunda religião na Suíça, é a segunda religião no Canadá, tem uma grande presença nos Estados Unidos, né? Nas Américas ainda é uma presença pequena, mas segundo o IBGE 2022, no Brasil já rompeu a marca de 1 milhão de praticantes da fé islâmica, né? E as pessoas estão vendo que o Islã não é uma religião de árabes, né? É uma religião que o livro sagrado foi revelado na língua árabe, que era na antiga Arábia, né? Em Meca e Medina, onde foi feita a revelação do Alcorão para o profeta Muhammad, mas é uma religião universal, como todas as religiões são universais, né? Porém, não pode ser atribuída ao Islã essa coisa de não é coisa de árabe, não, é coisa do ser humano que quer ou não quer, né? Diferentemente dos judeus, principalmente dos judeus sionistas, que querem atribuir a eles e só a eles a condição de etnia por praticar uma determinada religião e querem capturar em seu benefício uma passagem do Antigo Testamento que não é dirigida a eles e com isso praticar essa desgraça que eles praticam no mundo, né, contra não somente Palestina, mas todos os povos livres, com seu sistema financeiro, com sua indústria armamentista, etc. Mas eu penso, viu, Luiz, que o crescimento do Islã se deve principalmente a essa mensagem libertadora do Islã. E por isso também o Islã é vítima, se posso assim dizer, de uma palavra corriqueira, uma difamação muito grande, né? Que no Islã as mulheres são submissas, que a mulher todo dia leva uma surra do marido em casa, que as pessoas não adoram a Deus, adoram a Alá, né? Que não acreditam em Jesus, né? Primeiro que dos livros sagrados, o Islã é o livro que fala da igualdade entre as pessoas. Homens e mulheres no Islã têm o mesmo direito. Essa coisa de que se a mulher é oprimida pelo marido, existe país no mundo onde há mais opressão contra a mulher do que no Brasil. O Brasil é campeão mundial de feminicídio, de violência doméstica. Segundo, o Islã, o Jesus é mencionado no Alcorão 78 vezes. O Alcorão tem uma sura, um capítulo chamado Maria, que é uma referência a Maria, mãe de Jesus, né? Jesus é mais citado no Alcorão do que no Antigo Testamento, né? Que a previsão do Messias não menciona quem é o Messias, né? Não. Por isso que os judeus acharam que era um impostor e entregaram para os romanos crucificá-lo, né? E Alá é Deus em língua árabe. Se a pessoa está no país falante de língua hispânica, ele não vai dizer Deus, ele vai dizer Dios, né? Como nos Estados Unidos em língua inglesa, como na França, etc. Ela é Deus em língua árabe, é o mesmo Deus, só existe um Deus. No Alcorão está escrito lá e lá e lá lá, não existe outro Deus senão Deus. Por isso que as três principais religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são religiões monoteístas, só acreditam no Deus único. Claro que há diferenciações, né? A Igreja Católica tem seus ritos, o judaísmo tem seus ritos e o Islã tem seus ritos diferentemente das outras, porque senão era uma só, né? Fosse tudo igual. No Islã não há adoração
há divindades, a única divindade é Deus, né? E Jesus é um profeta de Deus, né? O Islã, ele acolhe todos os profetas. Para o Islã, Adão é um profeta de Deus, né? Como é Salomão, como é Moisés, como é Jesus, enfim, todos os profetas de Deus são acolhidos pelo Islã. Então, eu acho que essa mensagem da paz, já que o nome Islã deriva da palavra salam, que é paz, leva uma mensagem muito forte. No Brasil há uma conversão muito grande de brasileiros, né? Hoje no Brasil, a maioria dos praticantes da religião islâmica já é de brasileiros, e não dos árabes que vieram para o Brasil, etc. Claro que existem muitos países que são de islâmico, né, que tem uma lei um tanto quanto rija. Tem isso, mas eu penso assim, Luiz, que muitas desses rigores da lei, ou da Sharia, são derivadas também da tradição milenar cultural daquele país. Por exemplo, você vê o Irã, né? No Irã, todas as mulheres usam véu, né? O véu no Islã é um respeito à vontade de Deus, que no Alcorão Deus diz que as mulheres devem ser modestas e se cobrirem, né? Nós temos praticamente a mesma idade, e você lembra quando sua mãe e sua avó, a minha mãe e minha avó, iam para a igreja, iam de véu. Usava o véu, né? Se você pegar as imagens católicas, todas as mulheres usam véu. Não tem mulher de trança, nem de cabelo solto, nem de coque, de nada, né? Véu. É uma tradição milenar que os judeus usam, os cristãos usaram, etc. Muitos países ainda os mais conservadores. Então, essa tradição legal, no Irã, eu conheço bem o Irã. No Irã, a legislação corrente do Irã, a Constituição, os códigos, etc., eles não impõem esses rigores. Isso é uma imposição da religião, né? Então, você vai em qualquer cidade iraniana, você vai encontrar uma mulher vestida com aquela roupa preta que chama-se chador. Aquelas são as mulheres religiosas que vão na mesquita, que reza 5 vezes por dia, etc. E o restante das mulheres usam véu. Alguns véus dizem que parece que até a mulher está sem véu, já fica aqui no cocoroto da cabeça, quase caindo, né? Essa questão no Irã, por exemplo, foi uma decisão após a Revolução Islâmica do Irã. Muitos plebiscitos foram adotados, né? No período anterior da Revolução Islâmica, as mulheres não usavam véu. Você vê fotos aí do período anterior à Revolução Islâmica. Sim. Que as mulheres estão até de Shaya. Era ocidental, né? Era ocidentalizado, porque o Shah Reza Pahlavi, ele era um cara a serviço dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos mandavam, ele fazia, né? O primeiro-ministro nacionalista que teve, os caras prenderam o Mossadegh, né? Que ele queria nacionalizar o petróleo, e as petroleiras, você sabe como é que é, não tem brincadeira com isso. Não é conveniente. Não. Mas depois que Khomeini volta, aí a revolução em 3 dias, né? E volta com o código antigo. Volta os códigos antigos, mas também, Luiz, ali no Irã teve muitos plebiscitos. Por exemplo, essa questão do véu não foi uma imposição da revolução do Ayatollah Khomeini e tal, né? Porque a Revolução Islâmica, ela tem esse nome, embora você sabe, a luta da libertação, digamos assim, do Irã, do mando ocidental, tinha muita gente envolvida. Tinha comunista, tinha ateu, tinha muçulmano, tinha todas as pessoas que se opunham à ditadura do Shah Reza Pahlavi estavam na revolução. Claro que com a liderança do Imam Khomeini, acabou que a religião predominou. A religião predominou, porque muitos dos líderes eram religiosos, né? As Forças Armadas também, né? Também, sim. Por exemplo, o atual líder, o Ali Khamenei, ele era um preso político, um jovem preso político no período da Revolução, né? Ele foi libertado. Eu visitei lá em Teherã a polícia lá, o presídio político. Tem umas cenas lá que acho que são menos cruéis, só não são mais cruéis do que a da Argélia.
Em Argel tem o Museu da Revolução, que é um prédio muito bonito, lá construído com o projeto de Oscar Niemeyer, que tem a representação das torturas que foram praticadas pelos franceses na Argélia, que não é brincadeira. Em 1956, quando a Argélia ficou independente, o preço da independência da Argélia foi 1 milhão de argelinos mortos, né? Tem um filme muito interessante chamado A Batalha de Argel, que é um filme que foi inclusive rodado lá onde foi a principal confronto em Argel da Revolução Nigeriana, que vale a pena ser lido, visto. Marcos, dentre esse assunto, você escreveu um livro sobre os malés. Eu gostaria que você expusesse e aconselhasse as pessoas que lerem e adquirissem para ter mais conhecimento. Essa questão, Luiz, tem grandes historiadores brasileiros que escreveram sobre a revolta dos malês, né? O João José dos Reis é um grande pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Clóvis Moura, Nina Rodrigues, vários grandes escritores. Eu modestamente tomei a liberdade de fazer um recorte, né, que eu chamo de fragmentos da presença de muçulmanos nas revoltas contra a escravidão no Brasil, que está nesse pequeno trabalho aqui, que expõe de maneira cronológica e com avaliação política, religiosa, etc., tudo isso que nós conversamos aqui, né? E com essas contribuições importantes que você nos trouxe. E eu recomendo às pessoas que tiverem interesse, está à venda na Amazon ou no site da editora Apris. É um livro que eu tive muita satisfação em escrevê-lo, porque eu tive a oportunidade de conhecer melhor essa importante passagem da história da luta anti-escravista no Brasil. Marcos, eu gostaria também que você fizesse uma colocação dos outros livros que você escreveu. Eu sou autor de um livro sobre a questão palestina, chama-se Palestina, do mito da terra prometida à terra da resistência. É um livro que está com a segunda edição esgotada, vai sair agora uma reimpressão da segunda edição. E nesse livro, Luiz, eu abordo a formação do povo palestino e o que eu digo que é uma desmistificação do pertencimento da Palestina histórica a esses europeus convertidos à religião judaica que foram para a Palestina para se apropriar de algo que não lhes pertence. E isso leva o povo palestino a essa luta de resistência que já dura séculos, né? Os palestinos, para libertar Jerusalém e manter a Palestina com a sua integridade, lutaram contra os persas, contra os cruzados, contra os romanos, contra os otomanos, contra os britânicos, e agora com esses europeus judeus sionistas que foram para a Palestina. Então meu livro, ele aborda esta questão desde dos cananeus até o início do século XXI, de maneira didática, porque também é um tema que tem muitas obras publicadas, mas eu recomendo a minha, Palestina, do mito da terra prometida à terra da resistência, que também está à venda na Amazon. Eu acredito que os nossos ouvintes tiveram uma aula sobre a questão da expansão muçulmana, começando com os malés. Você será sempre bem-vindo, faça suas considerações, o podcast é nosso. Luiz, eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito honrado de ter vindo aqui. Para mim é uma satisfação muito grande reencontrá-lo aqui, embora a gente de vez em quando está se cruzando aí, né? E é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de falar para a sua audiência, né? Um tema que você não encontra tão fácil, porque os meios de comunicação, eles são muito controlados por determinadas religiões e não abre espaço para que temas como esse sejam debatidos. Mas ainda bem que temos o podcast Pode Tudo, e aqui pode tudo. Pode e aqui fala-se de tudo que você quiser que possa ser de interesse da atenção, da audiência, e trazer um pouco de informação. Eu acho isso muito bom. O seu podcast cumpre um papel muito importante, que aqui você trata de temas os mais diversos, né? Todos eles relevantes para quem quer saber sobre a história de Garanhuns, sobre a história da humanidade, enfim, né? Então, parabéns pelo podcast, obrigado pelo convite. Se Deus quiser, uma hora dessas eu volto aqui. Muito obrigado.